Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Sara Huckel. Doutora Sara é médica psiquiatra, tem doutorado pela Universidade de Heidelberg, pós-doutorado pela UFMG e atua em Curitiba, no Paraná, onde é professora da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Tuiuti, no Paraná também. Sempre muito com ênfase em saúde mental da mulher. Então, Sara, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. E a ideia é discutir com você a respeito da saúde mental durante a gestação e no puerpério. Certo, João, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é muito bom poder falar sobre um tema que é tão atual, e que traz tantas consequências para a família, né? Principalmente mãe, cônjuge e para o filho, né? Dessa mulher que pode ter ou não um transtorno psiquiátrico. Ótimo. Então, assim, para começar, a gestação é um momento que ela é muito único na vida da mulher, que cada mulher encara de uma forma muito específica, né? Então, é muito comum a comparação, né? Tipo, uma pessoa leva isso muito bem, outra pessoa tem mais dificuldade, pode ter mais problemas, e às vezes relacionar, é uma mulher mais forte, uma mulher mais fraca, uma mulher, enfim, acaba sendo muitas vezes até julgada nesse momento, né? Mas, de fato, existem fatores tanto físicos quanto ah, psicossociais que podem impactar na vida dessas mulheres. E algumas vão lidar melhor com essa situação, outras vão sofrer um pouco mais, né? Então, assim, problemas para se alimentar, fadigas, outros sintomas físicos, tudo isso vai influenciar na qualidade, na saúde mental dessa mulher, né? A sensação de que todas conseguem, todas passam bem por isso, menos eu. É, isso é comum e como é que isso pode ser trabalhado? Nossa, então vamos lá, né? Eu acho que falar de gestação é bastante importante, porque gestação é um momento de crise da mulher, né? Porque o que que acontece? A gente tem mudanças corporais, mudanças psicossociais, como você falou, né? E é o momento do surgimento da função materna. E a função materna nem sempre é algo fácil para toda mulher, porque depende de muita coisa, depende inclusive, né, de que modelo parental que ela tem, como foi a infância dela, como foi a relação com os primeiros cuidadores dela. Então, assim, a gente tem todo esse caldeirão, né, a questão do surgimento da função materna, dos aspectos físicos, como você mesmo falou, e aqui eu vou pegar um gancho. Às vezes é muito difícil a gente identificar um transtorno psiquiátrico na gestação, porque os próprios sintomas da gestação se confundem com os sintomas depressivos desse período, né. Então, como você mesmo trouxe, a questão da fadiga, a questão da lentidão, a gente sabe que o cérebro da gestante, né, eu fico esquecida, eu tenho uma névoa mental, então isso também acontece na depressão. A questão da diminuição da libido em algumas mulheres, que acontece tanto em quadros psiquiátricos quanto na gestação. Então, a gente tem aí uma dificuldade de identificação. Para se ter uma noção, 25% das mulheres no Brasil vão ter depressão perinatal. É uma em cada quatro. Né? Então, nós somos um dos países que tem a maior prevalência de transtornos psiquiátricos na gestação. E nós temos, junto com tudo isso, e agora, né, trazendo para a tua pergunta, a questão do mito da maternidade feliz. A gente tem que lembrar, né, que nós somos um país cristão, onde a maternidade ela é muito valorizada. Então a mulher, ela sente muita culpa de às vezes não estar se sentindo bem com a gestação, de não gostar da gestação, e ela acaba não procurando ajuda quando necessário, né? Eu me lembro da fala de uma paciente minha que chegou no consultório, ela falou assim: "Olha, eu vou te contar uma coisa, porque ninguém tá ouvindo, e eu sei que aqui eu tenho sigilo, mas eu odiei engravidar, e eu não gosto de ser mãe. Eu amo a minha filha, mas exercer essa função de cuidado é muito difícil para mim", né, porque a mulher, há um tempo atrás, ela não tinha escolha. Então a maternidade era, né, era o ciclo de vida da mulher. Eu encontro um parceiro, eu me caso, eu tenho filhos. Hoje ela é uma escolha, mas não é, lá atrás era só a maternidade, né, eu era responsável pela administração da casa e pelos filhos.
Nos dias atuais, a gente sabe que nenhum lar consegue se manter com só uma pessoa trabalhando, só, né, com a parceria. A gente precisa que a mulher entre aí na economia, né, trazendo dinheiro para dentro de casa. Então, para equalizar todos esses fatores, né, maternidade, administração de casa, o trabalho, fica uma sobrecarga enorme, né? Então, voltando para a tua pergunta, realmente algumas mulheres vão passar melhor, né, quando elas têm suporte social, quando elas têm tempo para fazer as coisas, né? Quando elas às vezes estão ali na primeira gestação e tudo é novidade. Na medida em que as coisas vão mudando, né? Eu preciso conciliar trabalho, eu não tenho suporte social, eu acabei de me separar, eu não tenho família na cidade. Ela vai ter fatores de risco aí que vão começar a aparecer e vão colocá-la numa situação de vulnerabilidade para adoecimento mental. Ótimo. E aí é muito comum, vamos dizer, que o homem às vezes abra mão da paternidade, vamos dizer, de uma paternidade mais ampla, porque quer crescer no mercado de trabalho, porque está com foco nas questões profissionais. E muitas vezes a mulher que ela também ela pode querer crescer profissionalmente, também pode estar muitas vezes ela está num momento de ascensão profissional e que está querendo evoluir nesse sentido e de repente ela é colocada numa situação em que ela é vista pelos outros como, olha, o seu papel agora é cuidar desse bebê que está vindo, não é trabalhar, não é se esforçar pelo seu trabalho, mas sim pela sua família. Isso daí pode gerar também algum impacto nessas mulheres. Isso gera muito sofrimento. E assim, como eu atendo, né, muitas profissionais, principalmente médicas, advogadas, o que que eu percebo no meu consultório? Eu tenho um perfil de paciente lá que estruturou a vida em torno do trabalho. Então, são mulheres que deram muita ênfase na carreira, né? E quando elas se tornam mães, o que que acaba acontecendo? Elas percebem que elas não ficam tão satisfeitas como quando estão trabalhando. Então elas começam a ter quase que uma crise que vem cheia de culpa, no sentido de, puxa vida, eu era muito mais feliz enquanto eu trabalhava e agora eu tive que abrir mão disso para cuidar e as pessoas me cobram e eu quero voltar ao trabalho, né? Mas eu não consigo. E eu vou te dar um exemplo aqui de uma paciente minha que com 2 meses de pós-parto ela já voltou a trabalhar, né? Ela era autônoma, porque ela falou, Sara, eu não aguento, eu vou enlouquecer. E o que eu sempre falo para as minhas pacientes é o seguinte: o que que uma criança precisa, o que que um lar precisa? De uma mulher que esteja feliz e satisfeita. E se a felicidade dela é no trabalho, né? Como é que a gente vai organizar a vida dela de modo que ela consiga equilibrar essas duas funções, né? Então não é largar o trabalho para exercer a maternidade, ou eu não consigo ser mãe, então eu delego essa maternidade para alguém, porque a maternidade para algumas mulheres é algo que vem de um aprendizado, não é algo espontâneo, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes: veja, construir um laço com um filho é construir uma relação como qualquer outro ser, né? Então não é uma coisa instantânea. Algumas mulheres têm, né? Mas isso não é de praxe. Então, o que eu acabo conversando é muito isso. Vamos tentar equalizar. Se você quer voltar ao trabalho com 2, 3 meses, vamos organizar para que isso ocorra de uma forma tranquila. E como é que esse homem, então, né, que é o teu marido, não precisamos falar só de relações heterossexuais, né, relações homoafetivas também, onde a parceria também às vezes está focada no trabalho. Eu falo assim, como é que a gente vai chamar para essa pessoa, né, fazer a coparentalidade, que é ajudar, que é perguntar para a mulher o que que você precisa, como é que a gente vai reorganizar a vida, porque o que que acontece, né? A mulher tem um filho e ninguém senta para reorganizar a vida. As coisas continuam do jeito que sempre foram, né? Com a mulher com um fator a mais, que é um fator de muita sobrecarga. Legal. Ah, como que você vê o impacto de redes sociais nisso tudo daí, né? Porque muitas vezes tem muita mulher que é muito, muitas pessoas, mulheres também, né, homens e mulheres são muito influenciados pelo que acabam vendo, né? E normalmente poucas pessoas expõem o sofrimento ali, mas muitas expõem aquela foto em momentos de prazer, em turismo, e muitas vezes a maternidade parece um mundo de sonhos ali, né? Isso daí, Exato. vamos dizer, parece que, olha, eu queria ter uma.
maternidade como a que ela tem, só que no fundo você não sabe que ela tem, você sabe que ela está colocando ali, né? Exatamente, né, e a gente às vezes, né, a gente como psiquiatra que está do outro lado, a gente está atrás da cortina do teatro, né, a gente está no bastidor, a gente vê essa incongruência, né, do que a paciente traz para o consultório e o que ela apresenta na rede social, né. Então, às vezes, é até um mecanismo para eu ter uma validação externa para ter a sensação de que isso tudo está valendo a pena, né, mas internamente, né, eu não estou tão, feliz assim, aquilo lá é só um recorte, né. E já que você trouxe o assunto, eu vou até costurar com uma outra questão da rede social, que é como as mães, né, elas têm perdido a questão do instinto, a questão da intuitividade, da intuição, dando lugar à receita do bolo, né. Eu vejo muitas mulheres que chegam no meu consultório em franco sofrimento, porque elas estão seguindo fulaninha que diz que você tem que fazer a maternidade assim, assado, que para lidar com o filho nessa situação você tem que fazer desse jeito. Então elas vão se destituindo de qualquer intuição, de qualquer instinto, de qualquer conhecimento para incorporar uma maternidade que não é a maternidade delas. E eu tive uma paciente, eu sempre vou lembrando dos casos aqui, né, que chegou no meu consultório altamente deprimida, assim, num sofrimento, falando assim: "Sara, eu tô pensando em morrer porque eu tenho a sensação que eu nunca acerto". Eu falei: "Tá, mas qual que é a tua fonte de informação? O que que você quer dizer com nunca acerta?". "Não, porque eu vejo lá na rede social que eu devia estar educando meu filho assim, assado, blá, blá". Eu falei: para tudo, né". Isso é uma coisa que a mulher precisa começar a resgatar. Quando a gente vai muito, né, em busca de um especialista, né, em determinado assunto, a gente para de confiar na nossa intuição, e a gente tem intuição, principalmente a mulher tem muita intuição. E a gente vai se destituindo de saber, né, aquilo que a gente aprendeu, na casa, com os irmãos, o que que a gente traz da nossa família, e vai buscando algo que às vezes não vai servir para nossa cultura, para o nosso ambiente familiar, né. Então essa paciente eu falei assim: "Olha, você não vai mais olhar a rede social, né, você vai fazer a tua maternidade", porque maternidade é uma invenção. Cada mulher pode inventar, a maternidade que quiser. E aí ela mudou completamente, ela começou a trazer muitos aspectos de como ela foi educada. Então ela é uma mulher super bem-sucedida, é uma mulher que não tem conflito familiar, assim, que tem uma vida legal. Eu falei: "Veja, né, olha a educação que você recebeu, olha quem você se tornou. Talvez resgatar isso". E ela começou a resgatar, ela falou: "Sara, minha vida tá melhor, a relação com os meus filhos tá muito melhor, eles estão me respeitando de uma forma diferente". Eu falei: "Claro, agora você tá sendo você". Você não está buscando uma maternidade que não tem nada a ver com o teu contexto, com a tua realidade. Então, eu acho que tem esses 2 aspectos, assim, né, de ver o recorte e achar que tá todo mundo feliz menos eu, e a mulher sofre muito mais que o homem em relação a isso, né, e a questão de eu ficar buscando um conhecimento de um expert ali que não é expert, né, é alguém que, enfim, passou por uma situação que é a própria vida, a própria maternidade, e que acha que sabe tudo de todos os contextos e vira um guru, ou vira, como é que o pessoal fala? Um influencer, né? E aí a mulher se perde. Então, eu acho que esses são 2 pontos bem importantes para a gente ter uma atenção. Ótimo. Bom, você fala dessa questão da mulher que acaba pegando referências que na verdade não são as referências que talvez ela precisasse para isso, né? E que acaba se colocando, se cobrando, se colocando necessidades que na verdade não se encaixam na realidade dela, né? Exato. O problema é que muitas vezes quem faz isso não é só ela, mas é também o companheiro, né? E aí junta um companheiro que está vendo ali pelas essas mídias o que a esposa devia estar fazendo e ao mesmo tempo vendo uma esposa que está sofrendo com dores físicas, com tudo isso que a gente já conversou, até com esse paralelo que você fez de sintomas aí de depressão e maternidade, né? E começa a querer cobrar a esposa, falando, olha, acaba sendo mais um fator de cobranças, né? Só que, aí vamos pegar, quer dizer, você tem companheiros que contribuem muito para a melhora da saúde mental da mulher e tem aqueles que, de alguma forma, atuam negativamente, alguns propositalmente e outros que prejudicam tentando ajudar, né?
o que que você tem para dizer em relação a esses companheiros? Assim, que recado se daria para eles, vamos dizer assim? Então vamos lá, né, eu acho que de uma perspectiva histórica, o homem ele não aprendeu a exercer a função de cuidado, né. Então, as meninas sim, porque desde pequenas a mãe chama: "Ai, vamos lavar a louça, vem enxugar a louça, né, vamos ajudar no cuidado da casa". Então a mulher, ela é muito mais treinada para a questão do cuidado. Tanto é que hoje as mulheres estão dominando, né, a saúde. Se a gente for num curso de psicologia, medicina, as mulheres já são maioria, porque são funções de cuidado, né. Então a mulher, ela já é educada desde muito pequena para exercer essa função, e os homens não, né. Então, o que que acontece? A gente, às vezes, vê isso que você falou, não só vindo do homem, mas de destituir a mulher do saber dela, né? Então, o homem criticando, dizendo que ela deveria fazer de determinada forma, e a família que se autoriza, porque essa mulher teve uma criança, a poder opinar sobre a maternidade dela, né? E aqui eu também quero trazer que eu tenho várias pacientes em franco sofrimento por conta disso, né? Então, todo mundo quer opinar pela forma como eu faço as coisas, mas ninguém acorda de madrugada para ajudar a cuidar do meu bebê, né. Então acho que a gente tem esse ponto de destituir a mulher daquilo que ela está fazendo, isso é muito ruim, inclusive para a educação da criança, né. Eu acho que se um pai não concorda com a atitude da mãe, é se fechar no quarto, conversar, ter algo, entrar num consenso e partir da educação a partir daí, né. E a gente tem também a questão da falta do homem querer aprender a exercer essa função de cuidado, porque veja, se você não aprendeu isso culturalmente, e principalmente aqui no Brasil isso não é algo que, né, acontece, que você se disponha nesse momento, na medida em que você quis se tornar pai, a aprender, porque o que que é ser pai e mãe? Duas funções, é cuidar e educar, e ponto, né. Então como é que você vai se colocar nesse lugar de aprendizado, né. E a gente tem um problema sério hoje, porque principalmente em grandes cidades, né, eu nasci numa cidade pequena, eu tinha muita gente fazendo a minha coparentalidade, era a avó, era a tia, era a vizinha, né, minha mãe tinha que fazer uma coisa, me deixava na vizinha, etc, etc. O que que a gente tem na grande cidade hoje? Fica muito a cargo do pai e da mãe, né, e isso fica pesado, porque você não tem toda essa rede para te dar um apoio, né, por inúmeras questões. Então acho que a gente precisa chamar esse parceiro para fazer a coparentalidade, já que ele precisa também, né, da mesma forma que existe a crise da mulher em se tornar mãe, que é uma função nova, para o homem também é uma função nova se tornar pai. E como ele não sabe cuidar, para ele talvez seja até muito mais desafiador, né. E aqui eu quero abrir um parênteses, né, eu não sei se isso é de conhecimento, mas 10% dos homens vão sofrer de depressão pós-parto. Então eles também fazem psicopatologia nesse período, né? Está relacionado a questões financeiras, os fatores de risco são o adoecimento da mãe, então quando a mulher tem depressão pós-parto, tem um risco muito maior do homem adoecer, né? Se o homem já teve um transtorno psiquiátrico prévio, então acho que a gente também precisa olhar para esse homem, né? Como é que está sendo essa paternidade, quais são os principais desafios, né? Eu atendo alguns homens e eu vejo que existem muitos desafios, eu vejo que uns se implicam muito, né? A criança chorou de madrugada, vai lá, ajuda, cuida, mas eu acho que também daí eu vou abrir um outro parênteses aqui, eu acho que a mulher precisa convocar esse homem, né, eu acho que a mulher ela tem uma posição às vezes muito passiva, de não falar nada, de aceitar as coisas como são, e acaba não convocando: "Olha, hoje à noite você é responsável, porque eu já passei a última noite, eu tô muito cansada, eu preciso descansar". Então acho que é de convocar esse homem para essa paternidade. Ótimo. E um outro fator que você levou em conta aqui é que, vamos dizer, há uma geração atrás era normalmente os casais se formavam com pessoas que moravam na mesma localidade, com pais e avós que moravam na mesma localidade. Hoje a gente tem uma situação que muitas vezes o casal mora numa cidade onde nenhum dos avós estão, né? E onde, ah, vamos dizer, é muito comum que essas pessoas estejam viajando frequentemente a trabalho. Então, tanto a mãe que deixa às vezes de fazer isso, mas que é uma pessoa que viajava o tempo todo a trabalho, e o pai que muitas vezes tem que sair frequentemente uh, por questões de trabalho, né? E é uma coisa que você não via isso até um tempo atrás, ou seja, essas viagens eram mais incomuns. Agora tem gente que viaja 2 vezes na semana, né? E, Exatamente.
E aí é aquele momento de uma hora tá com apoio, outra hora tá sozinha, Hum. e a criança que fica doente depois, ou no caso a gestante que pode estar naquele dia que não está se sentindo bem e está sozinha, e aí o que, que eu vou fazer se eu não estiver bem, estou aqui sozinha. Como ela é casada, ela acaba não tendo uma rede de apoio necessariamente estruturada para quando a pessoa não estiver do lado, né? E agora? E agora, né? E daí eu vou falar de uma coisa que eu trato muito com as minhas pacientes, né? Quando eu atendo uma mulher em idade fértil, que não tem filhos, eu já pergunto quando você quer ter filhos, né? Porque eu acho que existe uma imaturidade ainda em relação a ser pai, a ser mãe ou ter um filho. A gente precisa se planejar, né? Então, em que momento de vida essa criança estará vindo? Qual é a rede de apoio? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquele outro? E um outro ponto aqui que eu falo para as minhas pacientes: você já colocou no lápis qual é o custo de ter um filho? Gente, ter um filho custa muito, né? Então isso também precisa ser falado. A sensação que me dá é que os casais eles vão para a gestação como se não tivesse nenhuma consequência, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? E eu vejo às vezes casais fazendo isso. Daí eles se dão conta do custo que é ter uma criança, eles se matam de trabalhar, mas não tem contato com a criança. Qual que é o propósito de tudo isso? Né? Então eu trabalho para ter o dinheiro para pagar a melhor escola, só que aí chega na adolescência, é o que eu escuto lá no consultório, parece que eu não conheço o meu filho. Óbvio que você não conhece, você não esteve junto, né? Você não participou da vida dele, né? Você não incluiu ele na vida familiar. Então, acho que são pontos que precisam ser pensados. Acho que todo casal, antes de ter um filho, precisa discutir que estilo de parentalidade que a gente vai ter. A gente vai ser autoritário, a gente vai ser mais liberal, a gente vai fazer um meio termo. Quanto que vai custar isso, né? O que que a gente vai ter que abrir mão? Como é que a gente vai se organizar se alguém ficar doente? Como é que a gente vai se organizar se acontecer alguma coisa com a criança? Então, acho que existe uma. Eu não sei, eu acho que tem a ver com esse mito, assim, de que o filho ele vai trazer algo tão grandioso que não vai existir problema, que vai ser tudo lindo. E, na verdade, né, é complexo, né? Na medida em que você tem uma criança dentro de casa, a complexidade da rotina, da questão financeira aumenta muito. Né? Então, são coisas que eu acho que precisam ser planejadas. Né? E, infelizmente, a gente não, né, pensando em Brasil, aqui onde ainda 50% das gestações não são planejadas, né? Aí a gente vai ter que ir lidando com essas questões que vão aparecendo ao longo do caminho. Ótimo. Agora, é, a questão do planejamento é sempre uma coisa difícil, né? Porque ao mesmo tempo que você fala que que pessoas não estão se planejando para ter filhos, cada vez você vê as mulheres tendo, os casais tendo filhos mais tardiamente, né? Então, se antes era comum a pessoa ter filho com 19, com 20, com 21 anos, atualmente essas pessoas são consideradas precoces, né? O normal é ter com 31, 32, 35, 37, 40 anos de idade, né? Exato. O que que vamos dizer, como é que você vê essa mudança? Que para mim, às vezes dá a impressão de ser o contrário, de que está planejando demais, né? Porque planeja, planeja, planeja e não vai para a prática, né? Agora, Exato. essa mudança de faixa etária, o que que muda quando você pensa em saúde mental de uma gestante de 20 anos ou de 35 anos? Bom, isso é uma pergunta bem importante, assim, né? Eu acho que as mulheres acabaram priorizando carreira e estão esperando para engravidar mais tardiamente. Só que a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? O corpo feminino ele já não consegue se autorregular tão bem numa gestação tardia quanto quando jovem, né? E o que eu percebo das mulheres que chegam lá no consultório, que engravidam com 35, 37 anos, a gente sabe que, assim, o risco de depressão perinatal, por exemplo, aumenta muito em extremos de idade. Então, adolescentes, né, que engravidam ou mulheres acima de 40 anos têm um risco muito maior, né, de sofrer de algum transtorno psiquiátrico. E eu vejo muito a mulher que espera muito para engravidar, ela já vem mais sofrida mentalmente porque ela não conseguiu gestar na hora que ela queria, às vezes demora mais para engravidar, ela passa por muitas perdas, né, perinatais, então muitos abortos, muitos natimortos, por conta da questão mesmo, isso vai aumentando com a idade, né? E então ela já vem
sofrida ali. Nossa, eu tive pacientes, por exemplo, que já tinham perdido 8, né? Ou já tinha tido 8 abortos porque esperou para ter uma gestação mais tardia. E junto com tudo isso, como esse corpo não se autorregula mais, essa mulher vai ter um risco muito maior de ter diabetes gestacional, doença hipertensiva da gestação. E a gente sabe que a depressão perinatal, por exemplo, é uma doença inflamatória. É que muitas vezes, né, tem o combo do diabetes gestacional e da doença hipertensiva. Então, normalmente essas três coisas aparecem juntos porque elas têm como um mecanismo em comum a inflamação sistêmica. Né? Então, é isso. O que acontece é maior risco de transtornos psiquiátricos, maior risco de descompensação mesmo, não só psíquica, como do corpo como um todo. Então, acho que é um público assim que a gente precisa ter mais atenção e dar um olhar assim de cuidado. Ótimo. Bom, primeiro, quando você fala em saúde mental materna, na verdade, assim, qualquer mulher pode ter, né? Quer dizer, então ela não necessariamente é um sintoma de uma mulher fraca, de uma mulher que tem de algumas condição prévia, né? Mas existem alguns fatores que podem aumentar esse risco, né? Um deles são as mães solos, aquelas mães que, quanto mais isolada as pessoas, maior o risco psicossocial, né? Então, algumas podem não ter companheiros, outras podem não ter companheiro, não ter pai, não ter mãe por perto, outras podem ter essas pessoas, mais pessoas que acabam estando distante, algumas podem ser uma mãe solo, mas que tem um pai presente, vamos dizer assim, né? Como é que Uhum. você vê tudo isso? Olha, eu vejo 2 cenários, né, como eu tenho um ambulatório de psiquiatria perinatal dentro do hospital de clínicas, então eu vejo a mulher com baixo nível socioeconômico, que é multípara, já teve vários filhos e que, não tem, né, normalmente de parceiros diferentes e acaba, tendo que trabalhar muito e deixando a a filha mais velha como cuidadora dos irmãos. E essa menina, né, ela já não vai estudar, ela vai largar os estudos para cuidar dos irmãos. Então, esse é um cenário muito complicado e é o que eu falo para as minhas pacientes lá no ambulatório. Quanto mais filho você tem, mais difícil vai ser você sair dessa situação que você tá, que é uma situação de baixo nível de escolaridade, baixo nível socioeconômico, porque você não vai conseguir galgar, né, no seu trabalho, não vai conseguir estudar e você vai acabar sacrificando a tua filha mais velha, e esse ciclo vai se repetir por várias gerações, então a tua família não vai conseguir evoluir. Então esse é um cenário, e é um cenário muito desesperador, né? Para dar um exemplo, semana passada eu atendi uma gestante que estava com 28 anos na 8ª gestação. Né? Então são cenários assim que me deixam muito mexida no sentido de como é que vai ser a vida dessa mulher e dessas meninas que virão, porque ela não vai colocar o filho mais velho para cuidar. Então o ciclo acaba se repetindo. E aí a gente tem um cenário né, num ambiente onde a condição socioeconômica é melhor, etc. Porém, o que existe de comum nessas duas situações é que existe sobrecarga, não adianta, né? A menos que se seja milionário hoje no Brasil, você não consegue cuidar de um filho ou proporcionar a ele tudo aquilo que você deseja sendo uma mulher sozinha. Isso é muito difícil, né? Então, o que eu vejo às vezes é isso: a mãe tá solo, ela trabalha muito, ela acaba, né? Eu vou deixar na escola o dia inteiro, vou deixar com a babá o dia inteiro, e o contato que acaba tendo com a criança é muito restrito, e aí existem estratégias de compensação, né? Que daí a mãe não vai conseguir dar limite, não vai conseguir dizer não, só vai encher a criança de presente, então vai ensinar para essa criança que o que é importante não é presença, afeto, conexão afetiva, mas o que é importante são coisas, né? Então ela vai tentando compensar a culpa que ela sente por não estar presente, né? Então eu acho isso bem perigoso, né? Eu tenho pacientes que às vezes chegam com esse desejo: não, eu quero ser mãe de qualquer jeito, não importa, não consegui achar alguém. Eu falei: então vamos conversar, né? Vamos conversar. Eu trago esses exemplos, o que você acha que, né? Como é que você acha que você vai se organizar se você for mãe sozinha? Como é que você vai dar conta de tudo isso? O filho ficou doente, né? Precisa você ficar doente, precisar de alguém. Como é que a gente organiza isso? Então acho que a pessoa tem que estar muito consciente para falar assim:
ok, eu estou consciente, eu tenho esse desejo, vou realizá-lo e vou bancá-lo. Esse é o ponto, né? Ótimo. Uma outra situação, quer dizer, todas as famílias elas sonham com aquela maternidade perfeita, com uma maternidade, vamos dizer, onde a pessoa consegue, tem pouco sofrimento, onde ela, enfim, tem um companheiro ali do lado, ajudando com tudo, a criança perfeita. Mas, eventualmente, isso pode não ser a realidade, né? E, eventualmente, ela pode sair ali de uma consulta pré-natal com a notícia de que o filho tem uma malformação, de que ele tem uma doença genética, alguma síndrome. E agora? É, já passei por alguns casos assim com pacientes minhas, né? Agora essa mulher vai ter que fazer o luto, né? E isso é muito difícil, porque o que que acontece? E esse mecanismo é igual em lutos perinatais, né? Quando a mulher acaba perdendo. A mulher, quando ela engravida, né, ela constrói uma narrativa de um ideal de filho, de um ideal de história com esse filho, né? Então ela pensa no filho saindo do primário para entrar, no ensino médio, já imagina o filho se formando, e daí por aí vai. Então, existe a construção de uma narrativa idealizada. E quando acontece alguma coisa, essa narrativa se quebra, né? Então, é o que eu escutei de uma paciente minha que ela perdeu a filha, ela estava no 9º mês de gestação, né? E ela voltou arrasada, assim, ela falou assim, Sara, eu não perdi só o meu bebê, eu perdi minha filha se formando, eu perdi minha filha, né, me dando netos, eu perdi tudo, né? Então, é um processo de luto que é muito difícil, pelo qual a mulher precisa passar para poder lidar com a realidade e aceitar a realidade, né? Se ela não passa por esse luto de desconstrução dessa narrativa idealizada, para olhar para a realidade dela e pensar como é que eu vou viver a minha vida apesar disso, como é que eu vou extrair alegria na minha vida apesar disso, ela fica num quadro de luto prolongado de, sei lá, às vezes para o resto da vida dela, né? Então, acho que o trabalho nesse sentido é muito de tentar mostrar para ela e promover a aceitação e de que existe vida para além dessa situação. Certo, claro, você falou numa situação de perda, mas tem situações que não são de perda, que são simplesmente. Não deixa de ser um luto, né? Porque aquela, É um a luto. pessoa continua ali, a criança ela tá ali, mas ela não é aquela criança que ela tinha sonhado antes, né? Exatamente. Então, é realmente assim, né? Suponhamos aí que nasça com algum problema genético, alguma síndrome, né? Não vai fazer esse percurso, mas que narrativa que eu construí a partir daquilo, vou construir a partir daquilo que se apresenta para eu extrair alguma coisa dessa experiência, né? Que seja boa. Ótimo. A gente vê de muitas famílias, né? Aquela questão, uma família que tem um filho autista, que tem um filho com síndrome de Down, mostrando o quanto que ama aquela criança, o quanto que aquela criança de fato transforma, o quanto que de alguma forma até querendo dizer que aquela condição fortaleceu a família, né? Mas isso é Exato. sempre uma realidade ou você vê de fato pessoas onde isso. Porque muitas vezes essas são as pessoas que a gente está vendo, né? Ou talvez é o discurso que elas estão fazendo, mas é comum você ver pessoas que de fato, ah, vamos dizer, não conseguem lidar com essa situação de ter um filho nessa condição. É muito comum, João, mais do que a gente imagina, porque o que que acontece? Se a gente for parar para pensar no movimento que a gente vive hoje culturalmente, sociocultural, nós estamos nos tornando uma sociedade que não aceita frustração. Eu não preciso mais lidar com frustração, né? Vamos pegar o exemplo da mulher estéril, né? Há 20, 30 anos, uma mulher que não conseguia ter filhos, ela tinha que se conformar com isso e tinha que se reorganizar internamente, psiquicamente, para dar um novo sentido para a vida dela, né? Hoje a gente vai ao extremo, a gente consegue
uma barriga de uma outra mulher para gestar o filho que eu quero. Então, se a gente for pensar, né, não estou falando que, não estou fazendo nenhum julgamento dessa situação, mas esse é um exemplo ilustrativo de que nós não temos mais nenhum tipo de frustração na nossa vida, né? E quando a frustração surge, né, o que que acontece? A gente daí percebe essa diferença. Por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais, pessoas com deficiências graves, elas são muito mais acolhidas e aceitas, e a família se organiza muito melhor nos interiores, nos lugares rurais, né? Por quê? Porque lá as pessoas elas vão lidando com a realidade de uma outra forma do que quando a gente está num grande centro que oferece serviço de saúde, tecnologia, blá blá blá, onde se acontece alguma coisa que eu não gostaria, né, a frustração é enorme, e aí quando a frustração é enorme e eu não trabalho isso, para isso acomodar dentro de mim, eu vou nutrir um ressentimento por aquela situação. E uma pessoa ressentida, ela não se reorganiza psiquicamente nunca mais, né? Ela fica só olhando para aquilo que aconteceu de ruim. E vamos pensar aqui, né? É muito fácil falando, claro, a gente precisa passar por muita terapia para chegar a essa conclusão. Mas a questão é, você vai ter que passar pela situação, né? De qualquer forma, não tem como fugir. Então, como é que você vai olhar para isso e tentar extrair o melhor, né? Ou entender que existe vida para além da tua frustração. Ótimo. Bom, a gente falou vários aspectos psicossociais que influem na saúde mental da gestante, mas tem os aspectos físicos, né? Especialmente os aspectos hormonais e também a questão de fadiga, de dor, de problemas de sono. eh, de que forma que isso impacta nessa vida e o que pode ser feito para isso? Ok. Então, assim, a gente sabe que o período perinatal, né, que inclui gestação e puerpério, é um período onde é um período de período desencadeador de transtornos mentais na mulher. Então, a mulher às vezes nunca teve nada e abre o quadro psiquiátrico nesse período. Pelas questões hormonais, né? Então, a gente tem uma oscilação muito grande, principalmente no puerpério. Então, a mulher fica com os hormônios extremamente elevados e ali no puerpério tem uma queda abrupta, né? O que faz parte da fisiopatologia da depressão puerperal. E a gente tem todas essas outras queixas que fazem parte aí da gestação, né? O que eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa que você trouxe o sono, né? O sono, a gente sabe que a gestante, assim, o primeiro trimestre é horrível, porque ela vai enjoar, porque ela tá com o corpo se adaptando. No segundo trimestre, a gente chama de período de lua de mel, tá? Porque ela já tá adaptada, o enjoo foi embora. E o terceiro trimestre também fica muito ruim, porque daí ela aumenta muito o volume, a barriga tá muito grande, ela não consegue achar posição para dormir bem, ela fica muito edemaciada, muito inchada. Então, o que a gente sabe é que nesse último trimestre ela vai realmente ter problemas de dor, às vezes vai ter muito edema, né, nas articulações por conta do excesso de progesterona, dor articular. A gente precisa orientar essa mulher que isso vai passar, que depois né, depois do parto as coisas vão se reorganizar. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para um ponto que realmente ela vai dormir pior nesse terceiro trimestre, mas que o sono no puerpério é essencial, tá? Não dormir no puerpério é um fator de risco, se não um dos mais importantes para a depressão pós-parto, né? Então parece contraintuitivo, porque a minha mulher precisa atender essa criança, ela precisa ajudar ali, ela precisa exercer o cuidado, mas se essa mulher passa a não dormir, tem um risco muito grande dela ter uma depressão pós-parto. Ótimo. Ahn, bom, e voltando mais uma vez à questão do desse excesso de, vamos dizer, cobranças na mulher. Então, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa dar conta do trabalho, precisa isso aí. Você vê, as outras também dão conta. É uma mulher que não trabalha fraca, né? Ou então, uh, pô, a outra tem 8 filhos, você tem uma e você não dá conta. Esse excesso de cobrança. E aí vem mais uma cobrança muito comum, que ela está tendo toda essa rotina, tem que dormir, tem que trabalhar, tem que fazer 50 outras coisas, e aí, bom, é fundamental fazer atividade física, é mais uma atividade, mais uma obrigação que ela tem, mais uma coisa que está sendo colocada ali na lista de obrigações que ela já não estava conseguindo dar conta antes, né? E agora? Sim.
Isso é bem difícil, tá? E esse é um ponto, assim, né, que a gente sabe que, por exemplo, né, o CAMAT, que é um guideline feito por um grupo canadense sobre o tratamento dos transtornos psiquiátricos no período perinatal, ele põe como medida preventiva a questão da mudança do estilo de vida, que inclui daí a prática de exercício físico, né? O que que a gente tem que passar para a mulher? Eu tento sempre mostrar esse lado para ela, né? Acho que isso que você trouxe, mulher multitarefa, gente, isso cientificamente não está comprovado que a mulher é melhor que o homem, tá? Só que isso é muito valorizado em culturas como a cultura latina e a cultura americana. Então, assim, o homem é unitarefa, a mulher é multitarefa. E isso causa um desgaste e leva ao adoecimento mental. Então, acho que a gente precisa conscientizar as mulheres que não, vocês não são multitarefa, nenhum cérebro é nem feminino, nem masculino, e a gente precisa desmistificar isso porque isso é valorizado culturalmente, né? Na tua fala veio, mas daí as pessoas comparam, fulaninha dá conta de 9 filhos e você não dá, fulana faz muita coisa e você não consegue, né? Não, talvez a mulher que não consiga é a mais saudável que a outra que faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente orienta a mulher, né? A gente tem que mostrar para ela que o exercício físico, na verdade, vai dar mais energia, vai melhorar a parte cognitiva e o sono. E com isso ela fica muito melhor para dar conta das coisas dela, né? Então, de alguma forma, apesar de parecer mais uma coisa, eu vou ficar melhor, menos estressada, mais tranquila, e é um tempo que eu tô tirando para mim, né? É um tempo onde eu vou fazer algo de positivo para mim, porque também essa é uma dinâmica da mulher. A mulher faz tudo para todo mundo, mas não faz nada para ela, né? Então, colocar o exercício, a gente sabe que não precisa de tanto, né? Meia hora por dia é suficiente, né? Eu tive uma paciente ali que tinha um transtorno, a gente conversou, 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 ela falou, não, Sara, então tá bom, então eu vou acordar meia hora antes, então ela acordava 6 horas, vou acordar 5h30, vou fazer meia horinha de exercício todo dia. Ela falou assim, olha, eu truquei que isso ia me ajudar, mas meu Deus do céu, como mudou minha vida, eu sou outra pessoa. Né? Então, poder colocar para ela que isso vai melhorar lá, para dar mais energia, mais organização mental, para daí dar conta do dia, né? Do que ao contrário, você vai ter mais uma coisa para te dar uma sobrecarga. E você, essa orientação em relação à atividade física, a pergunta que eu fiz é muito porque, de fato, a saúde mental dessas mulheres depende muito disso, né? Quer dizer, um fator, de fato, o sedentarismo é um fator de risco para doenças de saúde mental e muito mais no caso da gestante, né? Agora, Uhum. você tem aí desde gestantes atletas de alto rendimento, né? Pessoas que tinham o hábito de fazer atividade e pessoas que odeiam atividade física, né? Você percebe uma diferença nesse sentido? Olha, eu falo para as minhas pacientes a seguinte questão, né? Eu já tive atleta de alta performance que gestou, já tive, enfim, né? Eu acho que equilíbrio é tudo, né? Mas eu sempre digo para as minhas pacientes: veja, ser adulto é fazer um monte de coisa que a gente não quer, né? A gente, quando você é uma pessoa madura, você pensa a longo prazo, né? Quando você é uma pessoa madura, você se dá conta que você precisa fazer várias coisas. É só a criança que quer fazer aquilo que é legal, que é gostoso, que traz prazer ou que tem recompensa imediata. O exercício ele vai te dar uma recompensa de longo prazo, né? É que nem a aposentadoria, né? Quando você faz exercício, você está pensando lá na frente. Puxa, com 60 anos, 70 anos eu vou ter mobilidade, eu não vou estar tomando um monte de remédio, a minha parte cognitiva vai estar boa, eu vou conseguir curtir a vida. Então, acho que a gente precisa mostrar para as pessoas que não, eu não gosto. Eu também faço um monte de coisa que eu não gosto, né? A gente é madura, a gente é adulta, a gente faz coisas que não gosta e a gente faz coisa que gosta também, né? E vai ser muito melhor eu poder envelhecer com qualidade, eu poder ter mobilidade se eu começar a fazer isso agora, né? Então acho que a gente precisa, eu acho que as pessoas elas pensam muito curto prazo, acho que tem a ver com o estilo de pensamento aqui brasileiro, né? A gente não tem neve, a gente nunca precisou estocar comida, trabalhar durante o verão para poder se recolher no inverno. A gente sempre pensa no agora porque a gente dá um jeito, só que existem coisas que não você não dá jeito. Né? Se você não cuida da tua saúde hoje, você vai morrer precocemente, né? E daí eu vou chamar atenção para a gente que é médico, a gente morre muito mais cedo do que o resto da população, né? Por excesso de estresse, excesso de trabalho, por não priorizar,
né, é atividade física e eu acho que tem que ser uma prioridade, que nem escovar dente, que nem dormir, não tem como não colocar na rotina. Ótimo. Bom, então até aqui a gente conversou de vários fatores de risco que podem impactar na saúde mental dessa gestante, mas algumas gestantes que podem fazer tudo certo e desenvolver algum transtorno de saúde mental e outras que podem fazer tudo errado e acabar que leva bem, né? Sim. E aí a gente vai pensar nos diagnósticos, nos transtornos de fato de saúde mental. Ah, a primeira coisa que vem à cabeça é depressão, ansiedade. Você pode falar outros aí, eventualmente, que sejam comuns na sua prática clínica, né? Uhum. Mas muitos desses transtornos, como você disse no começo, se confundem com sintomas da gestação, né? Então, como é que você caracteriza esses transtornos durante a gestação? Então vamos lá, né, eu acho que pensando então nos transtornos mais comuns, a gente realmente, né, vai ter mais transtornos de humor, mais depressão unipolar e os transtornos ansiosos. O período perinatal é um período de surgimento do transtorno bipolar na mulher, tá? Então nós temos que ficar atentas, mesmo que a mulher não tenha nenhum antecedente, ela pode abrir o quadro nesse período pela questão hormonal. E aí a gente tem os casos de psicose que não aumentam a incidência, mas pode ocorrer uma recorrência da doença pré-existente, né? Quando a gente pensa, ai, me desculpa, eu me perdi. Qual que foi a segunda parte da pergunta? Perdão. Tá, primeiro, as condições, vamos dizer, de saúde mental mais comum, a gente falou de ansiedade, depressão, aí você já citou do transtorno bipolar, Lembrei. psicose, Hum. né? Aham, E exato. isso. E como E a caracterizar segunda esses parte transtornos, né? Porque muitas também. vezes. Então, vamos lá. Então, assim, me lembrei, daí você falou da questão física e como diferenciar, né? Então, assim, vou lá, vou começar pelos transtornos depressivos. Então, o mais comum é a depressão unipolar. Depois a gente tem os transtornos ansiosos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, onde a mulher tem muita preocupação, está sempre irritada, muito inquieta, preocupada com coisas do dia a dia, sem parar, a cabeça não para, isso vem com insônia inicial, né? A gente tem também a ansiedade que ocorre especificamente na gestação, onde a mulher fica com muito atenta aos sintomas do corpo, o que vai acontecer, será que eu vou conseguir ter um bom parto? Sempre pensamentos em relação à gestação e ao parto, essas preocupações excessivas. É, o transtorno bipolar, usualmente, ele se inicia no pós-parto, tá? Então, a depressão pós-parto, ela tem que ser olhada com muito cuidado, porque os estudos mostram aí um terço, até um terço, a metade das depressões pós-parto, elas são o início de um quadro de transtorno bipolar e não de depressão unipolar. E a esquizofrenia, a gente tem recorrência, assim, principalmente no puerpério, quando a criança nasce, tá? E como é que a gente faz a diferenciação? Então, quando eu penso em doença psiquiátrica, toda doença psiquiátrica vai ter sintomas físicos, sintomas cognitivos e sintomas da vontade e sintomas de humor, né? Então, o que que acontece? Quando eu olho para esses sintomas físicos, eu vejo, puxa vida, será que isso é só queixa da gestação? Ou será que isso é queixa psiquiátrica? Eu vou olhar para os outros sintomas, né? Então, como é que está o humor dessa mulher? Quais são os pensamentos que ela tem? É sempre importante prestar atenção nas cognições, né? Então, assim, se ela está muito pessimista, se ela só pensa coisa ruim, se ela se arrepende de estar gestante, ou se ela se arrepende de ter o filho, né? Então, sempre os pensamentos vão ter um tônus mais negativo e ela vai ficar presa, às vezes, a memórias negativas do passado, né? E aqui eu quero chamar a atenção, até é uma linha de pesquisa que eu tenho lá no Hospital de Clínicas, a gente estuda muito a questão do trauma infantil influenciando a depressão perinatal, né? E a gente sabe ali que às vezes durante parto, a mulher pode ter recorrência de pensamentos ou no puerpério de coisas que aconteceram de ruim na infância dela, principalmente situações de abuso e negligência. Então a gente vai prestar atenção nessa parte cognitiva, não focar tanto no corpo, né, para tentar entender ali se realmente são queixas da gestação ou se tem alguma coisa a mais. Ótimo. Agora, fiz essa pergunta muito por quê? Porque é comum, isso seja para homem, para mulher, em qualquer situação, quando passa por alguma situação de sofrimento, de querer minimizar o que ela está sentindo ou o que ela está sofrendo, né? Então,
É aquela coisa, não, eu tô sofrendo com isso, mas isso é normal, isso aí qualquer mulher sente. Pô, você tá me cobrando isso, mas isso daí faz parte da gestação, né? Muitas Uhum. vezes essa ideia de que isso é o normal vem da mulher e pode não ser o normal, ela pode estar entrando num quadro de fato de um transtorno ali, né? E Aham. aí você convencer ela a ir para um psicólogo é muito difícil, né? Uhum. Querendo dizer que aquilo lá é algo que talvez ela precise trabalhar, e até essa ideia de que você está querendo dizer que eu não dou conta, né? Ir para o Uhum. psiquiatra é 10 vezes mais difícil, né? Quer dizer, convencer ela de que fala, olha, ela precisa fazer uma avaliação, precisa escutar alguém. E aí, pior ainda, né? Medicar para isso, né? É verdade, é muito difícil, tá. O que eu percebo no consultório, assim, eu acho que as mulheres elas têm mais facilidade, e realmente o consultório do psiquiatra ele tá sempre cheio de mulher, porque as mulheres elas têm mais facilidade de buscar ajuda, né. Às vezes tem uma resistência, tem um perfil exclusivo de mulheres que têm isso, que são aquelas mulheres que têm uma fantasia de onipotência, vou dar conta de tudo, eu não vou falhar, eu consigo, né? Que é um perfil de personalidade ali que a gente já consegue entender ali no começo, né? Mas eu acho que é importante quando a gente percebe que a mulher precisa de ajuda, é falar de fatos, né? E não de situações. Então você vai falar assim: olha, eu vejo que você está muito cansada, né? Dá para perceber que você não é mais tão alegre quanto você já foi, né? Será que não seria legal procurar um profissional de saúde, né? Para conversar sobre, para ver se existe alguma coisa que possa ser feita. E quando chega na gente, assim, às vezes, né, é raro, tá, João? Eu tenho, acho que assim, se eu for falar 10% das mulheres que passaram em consulta comigo, falaram assim: olha, não vou tomar remédio, quero um outro tipo de tratamento, né? Daí a gente tem outros, claro, tem a estimulação magnética transcraniana, em casos leves a moderados, a resposta à medicação e à terapia é igual, só que a terapia demora mais para fazer efeito. Daí, claro, a gente precisa conversar isso com ela: olha, o teu caso é grave, a gente precisa tirar você com medicação, depois você começa uma terapia, a gente vê como é que vai fazendo essa manutenção. Então, assim, às vezes é muito difícil convencer, mas o que às vezes eu sempre gosto de apontar para a mulher é que o impacto daquele mal-estar dela vai causar na criança, né? Porque a criança, ela se vê como uma extensão do corpo materno até mais ou menos um ano e pouco. Então, se a mãe está irritada, a criança fica irritada. Se a mãe está triste, a criança fica triste. E mulheres que não estão bem ali no puerpério, a questão emocional delas é tão importante que vai impactar no desenvolvimento emocional do filho e no desenvolvimento cognitivo da criança. A criança de mãe deprimida no pós-parto vai ter que ir mais baixo no futuro, né? Então a gente precisa mostrar às vezes as consequências pensando no futuro para daí ela, sabe, poder se conscientizar e falar: não, eu vou fazer alguma coisa por mim porque eu sei que o impacto não é só em mim, é no meu filho. Tá. É comum a sensação de que, olha, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo pelo meu filho, porque eu estou fazendo o máximo para ele, e o que importa é ele, eu não importo. Isso aí é uma sensação muito comum às vezes também. Isso, e a gente precisa mostrar para a mulher que isso não é legal, né? Porque o sacrifício sempre deixa a outra pessoa em dívida e ela vai cobrar. Todo mundo que se sacrifica cobra o sacrifício lá na frente, né? E daí a criança vai estar adolescente, vai estar não sei como e vai vir assim: mas eu me sacrifiquei, porque eu deixei de fazer tanta coisa por você. Isso é horrível, né? A mãe foi mãe porque ela quis ser mãe e a criança não tem nada a ver com isso, né? Então essa, como é que eu vou te dizer? Essa postura da salvadora vem disfarçada para deixar o outro com dívida eterna comigo. Isso é horrível, é porque isso lá na frente é usado com chantagem emocional, é uma postura que assim a gente não pode incentivar na nossa paciente, né? Você quis ter filho porque você quis, você vai se organizar para você se sentir melhor, né? Para isso não virar uma cobrança lá na frente. Ótimo. Uma outra situação que eu queria te trazer é que, vamos lá, alguns estudos mostram uma incidência de aproximadamente 5%, outros vão chegar até 10%, então acho que não vamos se prender em números aqui, mas de incidência de depressão em adultos jovens, eu não estou falando de gestantes aqui.
né? certo. Outros transtornos de saúde mental também são muito subdiagnosticados, ou seja, na verdade tem os diagnósticos, então, tem uma população significativa de mulheres em idade fértil, vamos dizer, que tem ah, transtornos psiquiátricos e que eventualmente vão engravidar, né? Uhum. Como é que você vê essas mulheres que já tinham um diagnóstico prévio e que agora estão grávidas e chegou no seu consultório, bom, você já tinha, já era acompanhada, já tinha um diagnóstico, já tinha tudo isso, mas agora está grávida, e agora? E agora? Isso é difícil, né? Porque às vezes a gente precisa correr contra o tempo. O que que acontece? Se a mulher já tem um transtorno psiquiátrico e não tá grávida, o que eu falo para ela? Vamos planejar a tua gestação, te deixar no melhor momento da vida para você engravidar, porque isso me poupa no pós-parto. Porque o pós-parto tem um fator de risco biológico que é a queda abrupta da placenta. Então, só essa queda abrupta dos hormônios por si só pode adoecer minha mulher, né? Então tá, esse é o cenário ideal. Vamos planejar, te deixar bem, você engravida. Não consegui, engravidei, não tô legal, é correr contra o tempo, né? E aí é instituir um tratamento de forma intensiva para que ela consiga melhorar o máximo que conseguir antes do puerpério. Porque o puerpério, né? Eu falo para esses pacientes, o teu bebê tá dentro da barriga, tá tudo ótimo, nada mudou. O que mudou foi teu corpo, né? Algumas demandas. Na medida em que essa criança nasce, a tua vida vai ficar muito mais complexa. Eu preciso de você com muito mais resiliência, né? Então é sempre uma corrida contra o tempo para deixar o melhor possível para o período, né, pós-parto. Ótimo. Só que eu ia te perguntar, acabei esquecendo. Você falou em relação a medicamentos, né, a eletroconvulsoterapia, alguns outros tratamentos psiquiátricos, né? Ah, Uhum. tudo isso daí é liberado na gestação? Tem alguma restrição, algum procedimento, algum medicamento que precisa se preocupar? Ou de fato são medicações que não vão trazer qualquer impacto para o bebê? Veja, né, nenhum medicamento é seguro na gestação, nem nada, né, nem aspirina. O que a gente sabe, né, que em nível macro a criança pode não ter malformação, mas a gente não sabe em nível micro o que acontece, né? Então a gente sim, a gente usa medicação na gestação, a gente usa medicação na amamentação. São medicações que têm relatos de segurança, né? Porque retrospectivamente, né, foi observado que não deram nenhuma anomalia nas crianças. Então a gente pode usar medicação, pode usar, não todos, tá? Existem medicações específicas que a gente vai usar na gestação, vai usar no puerpério. Por exemplo, os anticonvulsivantes, né? O valproato de sódio, ácido valproico, carbamazepina e oxcarbazepina, que são medicações que a gente usa no tratamento do transtorno bipolar, eles estão contraindicados na gestação por alterações, né, na formação do sistema nervoso central. Mas, né, a gente vai avaliar muitas coisas quando vai medicar uma gestante. Eu vou sempre pensar, qual foi o melhor tratamento que ela já fez? Se ela só estabiliza com medicamento que às vezes causa malformação, eu vou ter que pesar risco-benefício, né? Se eu tenho uma mulher que tentou o suicídio 10 vezes, tá gestante e só melhorou com valproato, talvez eu tenha que seguir a gestação assim. Claro que eu vou colocar algumas coisas junto para minimizar os efeitos. Eu vou adicionar ácido fólico, vitamina K, etc, etc, para que essa mulher, né, tenha um mínimo de consequências pelo uso da medicação. Então, são inúmeros fatores que um psiquiatra que trabalha na perinatalidade vai levar em consideração na hora do tratamento, né? E aí tá, eu achei a medicação, eu vou sempre pensar numa medicação que eu consiga manter no pós-parto. Porque se eu precisar trocar por causa da amamentação, eu vou ter que trocar no período de maior vulnerabilidade da minha mulher. E aí eu coloco ela numa situação, né, de risco e de vulnerabilidade. Então, tem todos esses pormenores dos medicamentos, né? Mas a gente não precisa só usar a medicação, como eu disse, né? Medidas de estilo de vida ajudam muito. Terapia em casos leves a moderados tem a mesma eficácia, mas precisa ser feito semanal, às vezes mais vezes durante a semana. A gente pode usar a estimulação magnética transcraniana em mulheres para quadros depressivos. A gente pode usar a eletroconvulsoterapia em casos graves. Não tem contraindicação, claro, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Deixa a eletroconvulsoterapia para o último caso, porque existem sim riscos para a criança, né? Mas É o na custo-benefício e são para situações benefício. realmente em que talvez extremas ali, vamos dizer assim, né? Exatamente. Uhum, Tá. exatamente.
Bom, e entre as condições de saúde mental, a gente já falou de algumas delas, né? Que depressão, transtorno bipolar, ansiedade, tudo isso. E tem um que às vezes as pessoas relevam, ó, vamos dizer, que é a dependência química, especialmente álcool e tabaco, mas outras também, né? Algumas mulheres, de fato, se entendem como uma pessoa com uma dependente química pré-gestação e outras não se entendem dessa forma, mas de fato têm uma relação com, principalmente com álcool, onde, vamos dizer, ela não se entende como uma dependente, mas na prática, se você vai ver, ela tem uma relação, ela tem uma dificuldade de estar sem aquilo, né? Que você, como é que você entende isso na gestação? Ai, é tão difícil, olha, dependência química é difícil, né, a gente tem que pensar e o que a gente vê na prática e na pesquisa é que a gestação e o puerpério são janelas de oportunidade para a gente incentivar as pacientes a pararem com o uso das drogas, né. Então a gente tem ali no ambulatório de psiquiatria perinatal da HC muitas mulheres, eu diria assim que 80%, 90% para mesmo por causa da criança, tá. E aí, claro, eu vou aproveitar isso para já pensar quando ela não estiver mais grávida, porque às vezes o raciocínio da mulher, ah, tá, não tô mais grávida, então posso voltar a usar porque não vai fazer mal, né? Mas isso tem um impacto daí na cognição, no emocional dessa criança, é, ao longo do desenvolvimento dela, né? Então, acho que esse é um ponto, a gente tem que pensar como uma janela de oportunidade, não é sempre fácil, às vezes, né, uma internação para afastá-la inicialmente, fazer uma desintoxicação, para ela poder entender que dá para viver sem aquilo, né, e tentar manter isso no longo prazo, mas realmente, eu acho que assim, o que eu vejo na prática clínica, daí é para falar do tabaco, né, que a principal consequência do uso do cigarro durante a gestação é a deficiência intelectual da criança, né? E aí isso é um ponto que eu pego muito com as minhas pacientes, no sentido de, veja, ah, mas eu diminui, mas não interessa. Né, vai aumentar o risco de complicação, teu neném vai receber menos oxigênio. Imagine você tendo um filho com deficiência intelectual que vai ser dependente de você para o resto da vida, né? Ele não vai ter autonomia, você está criando um outro problema, né? Que são mulheres que já vêm, às vezes, de lares complicados, com muitos problemas. Então, assim, a gente tenta incentivar, tenta, né, aproveitar esse período para realmente tratamento. Você falou do tabaco, mas o álcool isso é muito comum, aquela ideia de que, olha, não, tomar um copinho por semana, tomar isso daí não vai ser problema. Isso é problema ou não é problema? Claro que é problema, não existe uso seguro de álcool na gestação. Não existe, tá? Então, assim, zero, né? Zero. Na amamentação, o que se mostra na parte de pesquisa é que se a mulher ingerir álcool, ela tem que esperar até 3 horas e pode amamentar. Eu honestamente acho melhor não usar também durante a amamentação, acho que é mais seguro, né? Mas teoricamente isso é possível, o bebê amamentando, esperar 3 horas e daí amamentar. Ótimo. E para aquelas que estão pensando em ficar grávida ou que eventualmente está pensando em uma futura gestação ainda, está grávida, mas pensando para as próximas gestações, e que existe um prazo que você pode falar, olha, tá bom, eu fumo, eu bebo, mas eu quero engravidar. Em que você fala, olha, quanto tempo que você precisa estar livre daquilo ou não, olha, sempre fumou uma vez, bebeu uma vez, isso vai trazer um risco para a gestação futura. Acho que a gente tem a questão de que toda mulher nasce com os óvulos, né? E tudo que ela fez até a gestação tá registrado lá, né? Não é que nem o homem que tem essa renovação dos espermatozoides de forma, sei lá, né, mensal, enfim, ou de acordo com relação sexual, etc. Então a gente nasce com os óvulos e tudo aquilo que a gente fez, uso de droga, tabaco, álcool, fica registrado ali, né? Mas não tem muito um tempo, né? O ideal é que se pare na hora que decidiu, falar, ó, eu vou engravidar, ou descobrir que estou grávida, para tudo, né? E vamos propiciar o melhor ambiente para essa criança se nutrir, crescer de forma saudável para evitar problemas no futuro. Agora, às vezes o caminho é o contrário, né? Ela chega no seu consultório e fala, olha, estou parando, parei semana passada, posso engravidar amanhã ou Uhum. é melhor esperar? Até quando esperar?
Não, eu acho que dá para engravidar amanhã sim, né, se ela já tá abstinente, se ela já parou com tudo, eu acho que dá para engravidar sim. Ou talvez algum tempo onde ela de fato consiga ver que o que ela fez, ou onde não está tendo uma recaída, alguma coisa assim, não sei. Entendi. Daí pensando não na questão do uso habitual, mas pensando na dependência, né. O ideal seria esperar pelo menos 6 meses, porque a gente sabe que a recaída, ela é muito maior nesse primeiro período de 6 meses, tá. Então talvez ficar abstinente, observar, fazer o tratamento certinho, ficou 6 meses abstinente, ok, vamos tentar engravidar. Ótimo. Bom, indo só uma para finalizar esse processo todo, eu queria falar um pouquinho agora do puerpério, né? Ah, uma condição muito comum, muito mais comum do que se imagina, é o que se chama de tristeza pós-parto ou baby blue, né? O que seria isso? Então, o baby blues é uma reação normal, fisiológica da mulher que ocorre nos primeiros 15 dias do pós-parto. Como é que a mulher estará? Ela vai ficar mais lábil emocionalmente, então ela vai chorar por nada, vai estar sensível, vai estar irritada, né? Às vezes não vai dormir, não vai comer direito, mas junto com todo esse quadro que alguém poderia pensar, será que ela não está deprimida? Ela vai estar muito feliz, ela vai estar satisfeita, ela vai ter cognições, pensamentos positivos em relação ao nenê, puxa, me realizei, era a coisa que eu mais queria, tô feliz, né? Então, a gente não tem que fazer nada nesse momento, é acolher, perguntar se ela precisa de ajuda e isso vai passar. Deu 15 dias, isso tende a melhorar, né? O Ou que seja, você está acontece? alternando períodos de felicidade, períodos mais depressivos, de mais tristeza aí. Não tem tristeza, tem muita labilidade emocional, é um choro imotivado, assim, que elas falam: "Ah, eu choro por nada, eu tô muito sensível, eu vejo propaganda de margarina, eu choro", né. Então, assim, pode ter uma tristeza, mas não é nada num perfil, assim, de estar associado com pensamento ruim. "Ai, o que que eu fiz na minha vida? Nossa, eu quero morrer. O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero sumir". Pode ter uma tristeza, mas é uma tristeza natural, tá. E aí, dessas mulheres, 80% podem desenvolver depressão pós-parto. Qual que é a diferença, né? Então, a depressão pós-parto, ela vai surgir em outro momento, a partir da quarta ou um pico na oitava semana. Então, normalmente entre o primeiro e o segundo mês do pós-parto. E aí, a depressão pós-parto vai vir com intensidade, né? Além, né, dos sintomas de não querer sair da cama, só chorar, pensar em sumir, querer morrer, às vezes querer morrer e matar a criança, né? Então, é um quadro muito mais grave, que exige uma intervenção imediata e que não tem a ver com esse quadro leve, que é transitório, né? Ele acaba se instalando. E eu já peguei paciente tão resistente que ele não quis buscar ajuda nesse período, apareceu no meu consultório com 1 ano de pós-parto, né? Ainda deprimida. E aí isso é muito ruim, porque quanto mais o sintoma fica instalado, mais difícil é a resposta do tratamento. Ótimo. Eu não entendi. Você falou das pessoas que têm o baby blues, que Baby, vamos dizer, talvez seja fisiológico, e a maioria das mulheres vão ter, ou grande parte delas vão ter, né? não tem. Normalmente, Aham, quem desenvolve a depressão vai ter esse período prévio dessa aham. labilidade emocional, mas ainda não com quadro depressivo estabelecido. E você falou alguma porcentagem de pessoas que vão É desenvolver, bastante, tá? É até 80%, né, tá? Vamos das mulheres das que ou, tiveram baby blues podem desenvolver depressão pós-parto, ou seja, tá? considerando um número desses, ah, você não diria que qualquer mulher nessa situação precisa de um acompanhamento, vamos dizer, porque se 80% delas vão desenvolver uma depressão, claro que você falou um caso extremo aí, mas muitas vezes ele Hã. não é tão evidente assim, né? Então você pode ir deixando para trás. Essas mulheres elas precisam de acompanhamento, então. Isso, o que eu sempre oriento é o seguinte: observe, né, esses 15 dias, veja como é que você tá, se tem alguma coisa, pensamento muito ruim. E se você passar incólume, passou os 15 dias e você tá bem, não precisa buscar ajuda. Agora, se você começa a perceber que esse baby blues se estende, aí é um ponto de atenção, né? E outra coisa que eu quero chamar atenção aqui também, às vezes a mulher com transtorno bipolar, ela não faz essa depressão pós-parto entre quarta e oitava semana. Ela tem uma tendência, ela sair do parto já no primeiro dia, eu quero me matar, eu não quero viver. Então é uma coisa muito mais intensa, muito mais aguda, muito mais no pós-parto imediato, que vai precisar daí de uma conduta imediata. E é comum também isso.
Na depressão bipolar, sim, na paciente que tem um transtorno bipolar, sim. Quando tenho paciente que eu trato com transtorno bipolar, é assim, no dia do pós-parto eu peço para ela me ligar pra gente conversar, pra eu ver como é que ela tá. Sim, mas isso as que tiveram um diagnóstico prévio, mas é Diagnóstico comum abrir esse quadro na gestação ou no porpério. não é comum no pós-parto imediato, né, a depressão pós-parto entre quarta e oitava semana, mas os casos muito graves, às vezes a pessoa sai do pós-parto, ali no primeiro dia pós-parto ela já fica muito mal. Tá ótimo. Daí não é baby blues, daí já precisa de uma intervenção, né. Sara, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, acho que foi bem válida, abordou bastante aspectos em relação à questão de saúde mental. Eu acho que deu para entender que de todas, eu acho que o principal ponto que a gente precisa considerar aqui é de fato a necessidade de entender, quer dizer, que é normal ter oscilações, é normal ter todas essas mudanças, mas que chega um momento em que de fato isso pode não ser normal e que aí precisa ser avaliado e tratado, que, vamos dizer, no fundo é como qualquer outra condição, qualquer outra doença que você vai recuperar, vai tratar e vai seguir a vida, né? Exatamente. É sobre isso, né, é sobre quando eu percebo que eu saí muito daquilo que eu já vivenciei, ou quando eu tenho um comprometimento muito grande, seja funcional, seja nas relações, é hora de buscar ajuda para uma avaliação, né, e para uma decisão compartilhada de tratamento. É o que eu sempre falo para as minhas pacientes, eu não mando ninguém fazer nada. Eu vou apresentar quais são as possibilidades e a gente vai escolher junto o que se encaixa melhor para você, né. E aí, né, João, eu quero te agradecer, né, pelo convite, pela entrevista e dizer que eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez, Sara. Obrigada.